Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez nos encontrando para tratarmos de mais um assunto aqui em nossa reunião pública, em nossa conversa. É mais um momento de conversarmos um pouco aqui através do Centro Espírita Passos de Luz, nesse momento de reunião pública, que ainda estamos no formato virtual, mas que bem em breve estaremos retornando para casa, para a apresentação física mesmo, tá bom? Então nós vamos iniciar mais essa reunião pública e trazendo uma mensagem. A mensagem inicial, como de costume, nós trazemos sempre uma mensagem edificante para iniciarmos nossa conversa. E eu vou trazer uma mensagem de um livro, que é um livro novo da editora Alto de Souza, se chama Vibração. Tem uma passagem do livro que ele apresenta algumas mensagens, e a mensagem é de Cassimiro Cunha, onde ele fala sobre o lago, no livro Cartilha da Natureza. E aí ele diz o seguinte: o lago, brandura e paciência. Todo lago tem seu nível, qualquer um, raso ou profundo, é patrimônio a dispor na tábua dos bens do mundo. A questão toda é saber, a golpes de paciência, utilizar-lhe os proveitos com bondade e inteligência. Diversos homens acusam as águas estacionadas como poços enfermiços de forças envenenadas. Mas, como tudo na terra, o lago pede também a compreensão de seus donos, na lei que edifica o bem. Se recebe o seu auxílio, retribui toda a atenção, dando vida e movimento aos quadros da criação. Se alguém lhe defende as águas, protegendo-lhe a limpeza, é um espelho cristalino na estrada da natureza. De dia trabalha e dá sob os ventos generosos, de noite reflete a luz dos astros cariciosos. Mas, a fim de ser mantido no esforço nobre e fecundo, é bom que ninguém lhe agite o lado que está no fundo. O lago retrata a vida, nos quadros em que repousa. Todo homem tem seu nível para o bem de alguma coisa. Um a um, pede respeito aos seus níveis de existência, pois todos guardam consigo o lado da experiência. Cassimiro Cunha, Cartilha da Natureza, um capítulo sobre o lago. Esse é um livro novo, mais um livro da editora Alta de Souza, que também é utilizado, vai ser utilizado na nossa casa espírita Passos de Luz. Então, dando continuidade, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem, assim a gente recomenda, quando estiverem acompanhando essa conversa, se quiserem fechar os olhos para uma melhor concentração nesse momento, nós costumamos agir dessa forma. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade bendita, a oportunidade do trabalho, da instrução. Gratidão pela oportunidade do contato com a mensagem trazida através dessa nova obra, que fará parte dos livros de orientação da nossa Casa Espírita Passos de Luz. Gratidão a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham sempre nas nossas conversas, nas reuniões públicas, aos mentores da Casa Espírita Passos de Luz, que nos fortaleçam a cada dia, que estejam conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, nessa oportunidade, nós escolhemos falar um pouquinho sobre o trecho de um livro. Escolhemos algumas passagens, um livro
bem interessante, que se chama Mamãe Estou Aqui, de Célia Xavier Camargo, né, através do Espírito Marcelo. E esse livro, ele retrata um pouco a história que ele nos traz. Ele traz a história de Celina, né, que retornou ao mundo espiritual com 8 anos de idade e é recebida pela sua avó Catarina. Muito linda a história. Nesse livro, Marcelo se propõe a consolar aqueles que perdem os seus filhos queridos em tenra idade, né? Muito cedo, muito criança ainda. E aí ele vai mostrar que a morte não existe, que é apenas uma passagem e que seus entes queridos, eles continuam a amá-los, né? E aí traz essa reflexão para nós também, para dar continuidade ao amor, à admiração, ao carinho pelos nossos entes queridos, né? Como se eles estivessem vivos. Ele vai nos mostrar nessa obra que os nossos entes, eles continuam a estudar, continuam a brincar, a aprender muito e também a serem ajudados, né? Eles mudam, né, quando chegam a maneira como eles costumam ver, como eles costumam entender a morte. E aí nós vamos conversar um pouquinho, alguns trechos, né, que o tempo não dá para falar muita coisa, né, de uma obra, mas escolhemos algumas passagens interessantes e também à luz do Evangelho, para que a gente possa estar falando aqui um pouco em mais essa oportunidade. Para iniciar, a gente traz alguns conceitos doutrinários sobre a criança, né? Uma criança depois da morte. E aí a gente traz essa observação aqui lá do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lá na questão 199, onde ele pergunta, né, aos espíritos, por que a vida interrompe-se na infância? Né? E aí a resposta trazida é a seguinte: pode ser para o espírito o complemento de uma existência interrompida. Na maioria, é uma prova ou uma expiação para os próprios pais. Então aí pode ser só esse retorno, né, de uma despedida tão prematura, né, às vezes em tenra idade, ainda criança, muito novinho, de apenas complementar, né, algo que ficou da encarnação passada, e aí ele reencarna somente para complemento. E aí, como a resposta é dada aqui para Allan Kardec, através dos espíritos benfeitores, que na maioria das vezes, né, essa situação é uma prova ou uma expiação para os próprios pais, né? É uma oportunidade que eles têm, né, de vivenciar a situação e, através da situação da perda de um filho, né, ainda em tenra idade, tentar buscar o seu melhoramento, né, passar pelas provas, né, ou expiação e reparar algumas mazelas, né, do passado. Essa é a resposta, né? E aí ele traz ainda também uma segunda pergunta nessa mesma questão. O que acontece ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? Tenra, gente, significa muito novo, né? Ainda muito criança, muito tenra. E os espíritos respondem o seguinte, que essa criança ela vai recomeçar uma nova existência, né? Seja lá no plano espiritual, né? Com posteriormente a oportunidade de uma reencarnação. E aí, seguindo aqui, também nós trazemos lá do Livro dos Espíritos, a segunda parte do capítulo 6, né? Está lá na pergunta 286 até 290. Ele vai falar sobre esse reencontro, né? Nossos parentes costumam vir ao nosso encontro? É uma pergunta também que é feita, né? Para os espíritos.
nossos parentes, eles costumam vir ao nosso encontro, né? Aí os espíritos responderam que sim, né? Os espíritos, eles vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados. Então, teremos sim, após a nossa morte, após o nosso desencarne, após esse desenlace, né? A oportunidade de encontrar aqueles espíritos que foram afeiçoados a nós, né? Como os parentes, amigos mais próximos, e se tiverem, né, a permissão, serão encontrados sim. Ocorrerá esse reencontro, né, das pessoas mais próximas no momento que há o desencarne. E aí, esse reencontro, né, essa oportunidade desses entes queridos, daquele que está desencarnando, morrendo, com aquele que já desencarnaram, que já estão no plano espiritual, esse reencontro deles vai depender muito da elevação deles, do entendimento que eles têm, né? Do preparo daqueles que já foram, que já estão no plano espiritual, como também do entendimento daquele que está partindo, né? Ele vai entender melhor aquele que está indo, né, que está desencarnando, conforme o entendimento que ele já tem aqui. No caso das crianças, ainda em tenra idade, algumas já trazem consigo, né, incorporado, né, em seus registros perispiritual, a elevação, alguns conhecimentos que já é seu, né? E nesse momento do reencontro, né, do desencarne, do encontro entre aquele que está saindo do plano terreno para o plano espiritual, o entendimento entre eles vai depender da elevação de cada um. A gente fala um pouquinho também sobre o encarnado, né? A influência que tem em relação ao desencarnado. Na nossa linguagem de maior entendimento seria a influência que tem aquele que ficou vivo sobre aquele que partiu, sobre o que morreu, sobre o desencarnado, né? Que em algumas situações essa influência acaba sendo nociva tanto para o que desencarnou como para aquele também que ficou, né? E tem algumas observações, inclusive, né, em livros, né, que estudam muito sobre esse caso, sobre esse tema, como no caso da Sueli Schumbert, lá no livro Obsessão e Desobsessão. Traz muitos casos, né, muitas referências sobre essas influenciações nocivas que repercute muito no desenvolvimento espiritual, tanto daquele que fica como daquele que desencarnou, né, que morreu. E aí, por que isso acontece, né? Por que existem essas influenciações tão nocivas e que acabam vinculando tanto o que morreu, né, que desencarnou, como aquele que continua encarnado? Porque vincula-se a uma obstinação, a um amor obstinado ao ente amado, né? Se descobre nessa separação, nesse momento, um amor muito, eu diria que muito prejudicial, porque acaba realmente prejudicando tanto aquele que fica encarnado como o desencarnado, né? Em alguns casos chega a virar doenças, né? Por quê? Porque o ente que fica encarnado, ele não segue como provavelmente, né, o entendimento que temos, né, e alguns estudiosos fazem esse acompanhamento, inclusive no plano espiritual, da continuidade daquele que partiu, né, da continuidade em atividades, da continuidade em estudos, em entendimento da sua nova condição. E aquele que fica encarnado, ele acaba que estacionando, né?
né? Ele estaciona no momento de dores, de mágoas, de ressentimentos, de sofrimento mesmo, né? E acaba se prejudicando e adquirindo novos problemas, né? Novas doenças, como por exemplo, há algumas obsessões. Ele se torna muito dependente, né, da situação enfermiça, da situação de dor do momento da partida. Ele não se desliga, não se desvincula e aí acaba prejudicando o ente que partiu, como ele também, né? Ele entrega-se às inconformações e ao desespero, né? Acaba desesperando. Principalmente se vê isso no caso de pais, né? Mães muito apegadas, crianças ainda muito novas, né? E realmente é muito difícil esse entendimento, a aceitação, né? dessa despedida, dessa quebra de vínculo, né? Entre esses parentes muito próximos, né? Realmente é uma situação muito complicada, né? E que requer um preparo realmente, entendimento por parte daqueles envolvidos, né? Então, em alguns casos, passa-se a exprimir um amor muito egoísta, né? Egoísta e possessivo, de buscar em não entender a situação da partida, né? O porquê da partida. É como se aquele que partiu complementasse somente aquele que ficou, o entendimento do que ficou, né? Então, nesses momentos, o que ficou, ele não lembra do que partiu, de que também precisa, né, ser auxiliado, precisa desse amor de forma que ele possa usar para emanar, né, bons sentimentos, bons fluidos, orações, né, de orientação para aquele que partiu, né? E por mais que o que esteja no plano espiritual queira receber isso do que ficou, aquele que ficou, né, o familiar que ficou e que se encontra nesse momento tão sofrido, não desperta para esse entendimento. E quais seriam, né, as consequências disso, né? Uma fixação mental naquele que desencarnou, né? Quando se fixa o tempo todo naquele que desencarnou, o parente, ele não, ou amigo, né, ou a gente fala parentes como um todo, né? Então ele fixa mentalmente a presença daquele que partiu, ele não consegue desvincular de seu pensamento, de seu sentimento, do seu até coração mesmo, a figura, a imagem daquele que desencarnou. E aí acaba que ele incorporando, né, esses sentimentos e tornando algumas vezes casos obsessivos, né? E aí que vai merecer alguns tratamentos, seja médico, psicológico e até espiritual, né? Que em alguns casos o tratamento espiritual é o que acaba dando uma maior orientação, maior e melhor orientação, né, nesse entendimento. Por quê? Porque no espiritual que buscamos esse entendimento, nas lições espirituais que nós podemos encontrar esse consolo, né? Essa explicação do que é desencarnar, do que é reencarnar, por que a necessidade dessa desencarnação, dessa morte e também do retorno, o porquê das provas, o porquê das expiações, né? E como o parente, né, o ser, ele está tão fixado naquela situação mental, nos quadros mentais, no momento da perda, e ele acaba que não se atentando, né, às demais situações que pode ajudá-lo, né? Tem uma passagem, eu não lembro quem
quem colocou, mas eu gosto muito de usar, né? Que na realidade a nossa vida, né, terrena, com o nosso ente querido que partiu, que hoje está no plano espiritual, ela foi um filme, né? Ela é um filme ou uma novela, né? Você coloca como entender melhor. E se você observar filmes, novelas, eles, como a nossa vida também, né? Elas são feitas de capítulos, né? São vários capítulos, muitos capítulos, capítulos bons, capítulos ruins, capítulos com dificuldades, capítulos de muita alegria, de muita felicidade. E tudo isso a gente vive juntos, né? A gente convive juntos, né? E o interessante é que, para algumas pessoas, esse filme, essa novela, ele não é lembrado após o desencarne, né? O que fica? Fica só aquele momento do desencarne, o momento do sofrimento, estaciona ali, naquele capítulo, né? E a gente tem que lembrar que aqui tem vários outros capítulos, várias outras situações interessantes que nós podemos também lembrar, né? E à medida que nós vamos lembrando, nós vamos ver que tudo que está aqui nesse trajeto, ele acaba superando esse momento aqui da dificuldade, do desencarne, do desligamento. E aí nós vamos ver que nós podemos conviver com essa história e tirar dessa história, né, muitas coisas boas para nos ajudar, como também ajudar aquele que partiu. Basta só que a gente desperte, né, para isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre crianças e amigos espirituais. É uma visão ou imaginação? Lá no Herculano Pires, né, quando ele fala lá sobre mediunidade, ele diz que até os 7 anos, em média, o espírito encarnado tem mais liberdade para se desprender do corpo e perceber melhor o plano espiritual, né? Nós temos vários relatos, né, de crianças que têm realmente esse contato, que têm essa oportunidade, né, de estar, de vivenciar a estadia dele aqui e também tendo esse contato, né, com os amigos espirituais. E isso é conhecido, né, de todos nós, não só apenas na visão espírita. Então, isto não quer dizer que toda criança que percebe o plano espiritual será médio ou ostensivo quando adulto, né? Algumas crianças que têm essa visão, né? Isso que o Herculano quer dizer. Isso não quer dizer que ele vai ser um médio, ele vai ter propensão, nós temos, né? Todos nós nascemos com essa faculdade. Mas se vai desenvolver isso lá na frente, se ele vai ser um médio ostensivo quando adulto, isso vai depender muito, né, de como ele vai se desenvolver. Às vezes acaba ali ainda quando criança, depois quando vai tornando adolescente, já na pré-adolescência a criança já não vê mais, né? Enquanto que outros permanecem, né, com essas visões, com esses sentimentos, e à medida que vai ficando adulto, vai ficando cada vez mais forte. Então vamos falar aqui um pouquinho, né, falar sobre isso, algumas posições de dentro do Livro dos Espíritos, um pouquinho sobre o livro, né? É o livro Mamãe Estou Aqui, do Espírito Celina, e a psicografia é Célia Camargo, né? Uma psicografia de Célia Camargo. O Espírito Celina, que desencarna aos 8 anos, né? Nós já falamos lá no início, e a história lá em uma colônia, nós chamamos Colônia Espiritual Céu Azul, né? É o despertar, né? A primeira pessoa que vi, ela vai falar um pouco aqui nessa psicografia, né, através desse espírito. Celina vai dizer o que ela viu, a impressão que ela teve no momento que ela desencarnou, quando ela morreu e saiu, né, e foi para o plano espiritual. O que ela vai nos dizer? Ela nos traz lá no livro que a primeira pessoa que vi foi a vovó Catarina, né, que desencarnara há alguns anos antes.
Então, a avó dela morreu primeiro do que ela, né? Um bom tempo antes que ela. E quando ela desencarnou, quando ela morreu, ela foi encontrada, né? Ela despertou ao lado de Catarina. Vovó Catarina, mas você já morreu, né? Ela perguntou. Puro engano, como pode ver, estou viva, né? A avó disse a ela, né? Ela, quando desperta, né? Quando ela diz, assusta, né? A ela diz, vovó, mas você já morreu, né? E aí a avó vai e diz, por engano, como pode ver, estou viva. Ah, onde estou? Né? Ela pergunta a Celina. Você está num mundo diferente agora, né? Muito mais bonito e agradável que aquele que você vivia antes, que é onde ela vivia antes é aqui, né, no plano terreno. E a mamãe, e o papai, e os maninhos, né, ela perguntou pelos irmãos, pela mãe, e aí a avó responde, eles não puderam vir, você os reverá, tão logo seja possível. Então ela já disse que ela poderá ter a oportunidade de retornar ao plano terreno em espírito para ver os irmãos, né? Mas para isso terá que ser possível, né? Ela terá que conquistar essa oportunidade de estar vindo para o reencontro. Então, vovó, eu morri? Ela pergunta, né? Você se sente morta? A avó pergunta. Aí ela vai e diz, não, estou muito bem, né? Ela conversando com a avó lá no plano espiritual. Aí a avó diz, a morte não existe, minha querida. Você apenas deixou o corpo de carne, né, que é esse nosso corpo aqui, material, que já não servia mais, né? Esse corpo já não suportava mais, então você se desligou dele e agora está no plano espiritual. E aí aqui nós vamos para outra parte do livro que ele fala sobre a mudança, né? Aos poucos, a dor que ainda sentia foi desaparecendo, né? Ela mostra isso. Ela disse que foi morar com a vovó dela, né? A vovó Catarina. É tudo tão lindo, né? Que é uma impressão que ela dá, né? Lá do plano espiritual, ela diz, é tudo tão lindo. Então, por que é que as pessoas têm tanto medo da morte, vovó? Ela pergunta, né? Por quê? Por que isso? Por que as pessoas ficam tão atormentadas e tem esse medo, esse pavor da morte, né? Ela pergunta lá já no plano espiritual. E aí a avó diz o seguinte, né? Já com toda a sabedoria, né? Com permissão para que tenha essa conversa com a neta que chega no plano espiritual, ela diz que as pessoas têm medo da morte por ignorância. Ela diz, por ignorância, minha querida, porque desconhece o que seja a verdadeira vida, né? Realmente, né, nós vamos pensar, lembrar, por quê? Porque todos nós sabemos que nós vamos partir um dia, né, que nós vamos morrer, alguns mais jovens, alguns ainda em tenra idade, como no caso da Celina, outros bem mais adultos, outros anciãos, né, bem mais idosos, muito idosos, né, tem a oportunidade de ficar durante muito tempo na Terra. Mas ninguém tem o conhecimento de que permanecerá para sempre, né? Então eu não sei por que o medo, né, esse medo todo que nós costumamos ter, né? E até entendo, mas realmente, como ela diz, é por ignorância nossa, por não aceitar. Nós só aceitamos bem o nascimento, mas a morte, né, essa certeza que todos temos, se existe uma certeza que todos têm que ter ainda em vida, é que um dia partirão, né? E não sei por que se tem esse pavor realmente, né? E aí ela fala, né, que isso fala um pouco, né, chega lá sobre a perturbação espiritual novamente, né? E ela fala que após 2 meses, Celina era acometida por crises que prostravam ao leito, né? A dificuldade, né, do desligamento, a depressão tomava conta dela, angustiada e triste, punha-se a chorar desconsolada, né? Pensando nos entes, né, que deixou sem entender o porquê, e aos gritos pedia para voltar para casa, né? Porque chega um momento assim,
No primeiro momento tem aquele impacto, a vontade de entender e tudo, mas depois vem o momento das lembranças, da saudade, aquela saudade sadia. E se realmente você não tiver um entendimento, um autocontrole, um acompanhamento, realmente você acaba tendo essa reação, né, que Celina tem, né? Aí ela diz que aos gritos ela pedia para voltar para casa, afirmando que sua mãe estava sentindo muita sua falta, né? E realmente sentia a falta, né? E aquele prejuízo não era só dela, Celina. O prejuízo que ela estava sofrendo, né? A dor que ela estava sentindo, era mais da mãe que tinha permanecido na terra, né? Em sofrimento, que não se desligava do sofrimento, não aceitava a morte de Celina e ficava em sofrimento. E esse sofrimento prejudicava a Celina lá no plano espiritual, como também a gente pode trazer para nós, né? O nosso sofrimento, quanto maior aqui na Terra, de não entender a partida do nosso ente querido, vai prejudicá-lo lá no plano espiritual, para onde ele foi, né? Então a gente tem que de alguma forma tentar ajudá-los. Como? Através da oração, tentar aceitar. É muito difícil, muito difícil, muito difícil, mas nós temos que trabalhar isso, porque senão nós acabamos prejudicando. E aí no livro ele traz uma parte muito linda, né? Que é a visita, a oportunidade que tem Celina, né? Através, ela ganha essa oportunidade, né? Quando foi possível de visitar a mãe, né? E aí é um momento muito mágico que ela chega e diz: mamãe, estou aqui. E aí ela, minha filhinha, que bom, né? A mãe diz: minha filhinha, que bom. Você está bem, minha filha? Estou muito bem, mamãe. Vovó Catarina está comigo. Esse é o diálogo delas. Ah, minha mãe, onde está ela? Indagou, surpresa, lembrando-se da mãe que também partira, né? A mãe, né, perguntou para Celina, né, que onde que estava, né, a avó Catarina, que ela também tinha partido, né, ela também morreu também, desencarnou, né. E aí ela, surpresa, lembra-se e diz: e onde que está? Porque também ela partiu, né. E ela disse: ah, mamãe, vê o que me aconteceu? Não basta tê-la perdido agora, perdi minha Celina também, né. Você não perdeu nada, Dalva. Continuamos mais vivas do que nunca, né? Esse é o diálogo dela. Ah, minha Celina, quanto tenho chorado e me desesperado sentindo a sua falta. O desespero dela, né? Eu sei, mamãe, e é exatamente sobre isso que quero lhe falar. Celina, né, com a mãe, né, através da visita que ela fez. Suas lágrimas, seu desespero me fazem muito mal, né? Quem de nós não sabe disso, né? Já não ouviu falar isso, né? Que através de espírito, o espírito se manifesta, né? Seja através de médium, seja através do tipo que for permitido, né? De uma psicografia, como é o caso aqui, deles dizerem, né? Que as lágrimas e o desespero da família faz muito mal para o espírito. E aí ela diz: eu estou bem e Deus nos dará outras oportunidades de nos encontrarmos, né? Ela traz mais uma forma de consolar a mãe, né? Tem razão, preciso ficar calma, não quero atrapalhar você, né? Olha, ela começa a entender que ela precisa se acalmar, ela precisa entender aquele processo, porque senão ela vai continuar atrapalhando o desenvolvimento da filha, né? Lá no plano espiritual. Outra coisa, mamãe, não vá ao cemitério. Ela pediu, né? Olha, não vá ao cemitério. Eu não estou lá. E isso só faz você ficar mais triste. Você entendeu? Né?
Porque sempre que ela visita, né, o cemitério, aquilo traz as lembranças, tudo novamente, aquele episódio, aquele momento da despedida, e aí isso acaba prejudicando, né? Realmente, tem que ter muito entendimento, muita segurança. Não é que não possa fazer uma visita ao cemitério, lá naquele símbolo que tem lá no cemitério, do seu ente que desencarnou, né? Pode sim, desde que você já esteja um pouco melhorada, um pouco preparada para estar lá, né? Com aquela lembrança, porque realmente ali não vai estar mais o filho, ou o marido, ou o pai vivo, ele não vai estar lá. O que está ali? Apenas a lembrança, é apenas um símbolo de que um ser espiritual que permaneceu até certo momento naquele corpo material, que ali ficou só a matéria, o corpo, e está registrado simbolicamente ali no cemitério, né? Então, você pode visitar sim, como uma forma de respeito, como uma forma de emanação de bons fluidos, de boas energias, para fazer uma oração, e de lembrar, mas você tem que estar preparado para ter lembranças boas, né? Do conjunto, do filme que eu falei, da novela, e não que você frequente o cemitério somente com o momento que algumas vezes, algumas despedidas, elas são muito dolorosas, né? Algumas partidas são muito dolorosas, né? Então não é interessante que você fique frequentando aquele lugar que traz a lembrança de dores, senão você não consegue se desligar desse padrão de dor, né? Mas pode ser feita as visitas sim, desde que esteja preparada, né? Eu, por exemplo, costumo visitar meu ente querido que eu tenho no cemitério, né? Mas eu, graças a Deus, né, e a doutrina espírita que me orientou muito bem, né? E eu aceitei a orientação muito bem. Eu costumo fazer essa visita de forma muito amorosa, né? De forma muito saudosa, de forma muito respeitosa, né? Porque quando você visita um cemitério, você não tem lá só o seu ente querido, né? Você tem vários e vários entes, né? Várias e várias famílias, vários e vários quadros de dores, né? Que estão ali também, né? Então você tem que ter todo um respeito para estar ali, todo um preparo para estar ali, para fazer aquela visita. Não é assim, né, no seu momento de dor, de desespero, que você vai para lá, porque você acaba se tornando pior ainda. Então, a filha abraça novamente, né? A mãe abraçou novamente a filha com carinho, dizendo: gostaria de poder ficar aqui com você, né? Isso não é possível, mamãe, Celina diz. Você ainda está encarnada. Além disso, outras pessoas aguardam seus cuidados na terra. Dê um abraço e um beijo neles por mim, né? Ela chama atenção para isso, né? Para esse despertamento. Aquele que ele vai para uma outra situação, vai passar a conviver de uma outra forma, vai ser preparado em um outro padrão, né? Em uma outra, digamos assim, dimensão, né? Em um outro plano. E quem fica aqui, ele tem uma vida, né, para seguir, ele tem pessoas para ajudar, tem casas, bens, e tem você mesmo para ser cuidado, né? Então é uma vida, como diria meu sobrinho, é a vida que segue, tem que seguir, né? É difícil no primeiro momento, mas desde que bem orientado, você vai conseguindo trilhar os caminhos conforme a determinação que tem para cada um de nós, tá bom? Nós não podemos estacionar, parar nesse sofrimento. Por quê? Porque você vai ser responsável pelo seu sofrimento e pelo sofrimento daquele que partiu. Em seguida, Dalva foi reconduzida ao lar terrestre, né? Essa foi a permissão que ela teve, né? Aqui não foi nem a permissão de Celina
para vir, foi a permissão de Dalva, a mãe de Celina, para ir, para ter essa conversa com Celina, né? Então, a vida continua, né? Com o passar dos dias, Celina foi recuperando-se. Olha só a importância desse entendimento que ela teve, né? Dessa oportunidade. Com o passar dos dias, ela foi se recuperando, né? Celina. E aí sentindo que também, lógico, se ela foi se recuperando, a mãe também, né? Ia passando a compreender mais. Recuperando-se cada vez mais e dentro de pouco tempo estava completamente boa e adaptada à nova vida na espiritualidade, né? Aquele que partiu, ele vai também ter dificuldade, ele vai sofrer, ele vai sentir falta, ele não vai entender no primeiro momento, como disse lá no início, né? Vai depender muito da elevação de cada um, do entendimento de cada um, né? Mas na maioria, né? A maioria, eles não têm esse entendimento. Sabe-se que a minoria é que tem esse entendimento espiritual, né? Que buscou entender um pouquinho, conviveu com alguém que estudava um pouco sobre espiritualidade ou que conhecia um pouco de espiritualidade. Então esse número, ele é muito reduzido, né? A maioria, né, quase que, digamos assim, não sei se eu posso me atrever a dizer que 80% das pessoas que partem, elas não têm esse conhecimento espiritual, de entendimento, de saber que está partindo, para entender onde está chegando, tá certo? Então, aos poucos, ela foi melhorando, né? Foi se adaptando, junto com os colegas. Ela passava o dia entregue às atividades educativas, como aulas, passeios, a recantos instrutivos e a parques para estudarem a natureza. É o que acontece nas colônias espirituais, né? Eles vão para lá, né? Nós iremos também, espero que tenhamos a oportunidade de estar em uma colônia espiritual de instrução, independente se é de instrução ou não, seja qual for o plano lá espiritual que estejamos sendo encaminhados, nós iremos para aprendermos, para estudarmos, para melhorarmos, né? Então ela tem a oportunidade no livro, aqui já é Celina, né? A oportunidade de visitar o lar dela, né? A casa dela, né? Então durante toda aquela semana recebeu orientação sobre o comportamento que deveria manter em contato com os familiares encarnados. Olha só, tem toda uma preparação, né? É feita toda uma preparação para o espírito, para que ele retorne, que ele venha ao lar terrestre e tenha contato com os encarnados, né? Não é assim do dia para a noite, desencarnou hoje, morreu hoje, amanhã já vai estar passeando aqui na casa que partiu. Não, isso não existe, né? Ele vai ter todo um tempo, adaptação no plano espiritual, vai ter toda a instrução e depois disso há a permissão, poderá ter a permissão de retornar ao lar para ter contato com os encarnados que ficaram. Então, foi a primeira vez que retornava à Terra, né? Que Celina retornava. Depois que ela tinha desencarnado, a emoção tomou conta do seu coração, né? O pai, a mãe, os dois irmãos estavam sentados à mesa. Ela acercou-se da mãe, abraçou-a sem poder conter as lágrimas. A mãe, bastante emocionada, não conteve o pranto e disse: "Neste instante, não sei porquê, lembrei-me de Celina, nossa querida filha." "Sim, mamãe", disse Celina, sou eu mesma, que estou ao seu lado. Porém, isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria para todos nós. A vida é bela e nossa separação é temporária." Conquanto não a ouvisse, né, que a mãe não ouvia, mas sentia, a mãe anotou mentalmente as palavras da filha, em forma de intuição, e com ânimo novo e diferente expressão enxugou o rosto, tentando sorrir, né? A emoção do momento, ela não estava vendo, né? Mas intuitivamente ela sentia a presença de Celina naquele momento, né? Quantos não têm a oportunidade de receber essas visitas dos entes queridos? E
por não ter esse entendimento, acaba que não entendendo, né, os momentos dessas oportunidades que são tão lindas. Interessante, comentou para os familiares, né, Adalva, que a ouviam interessados, né, os familiares. Sinto a presença da nossa Celina aqui conosco. Não sei explicar como e nem porquê, mas parece-me que ela deseja que fiquemos alegres. Olha que lindo, né? Nesse momento, assim, se vê o entendimento dela, a evolução dela, né, nesse processo. Aí, porque já se entende que foi muito tempo depois que Celina teve a permissão para retornar ao lar, né, para esse encontro. E aí ela já encontra ela bem mais amadurecida. E ela ainda teve o privilégio de ter que ser levada para conversa com Celina e retornar, né, para que ela pudesse, né, crescer nesse entendimento da separação deles. E aí a visão, né, o irmão dela, né, no momento, Tiago, que é o irmão dela, é Tiago, se chama Tiago, o caçula, né, de 4 anos, falou com tanta simplicidade no momento, né, desse encontro. Ele disse: olha, a Celina está sorrindo para mim, mamãe, né, nesse momento que eles estavam juntos. E aí a mãe disse, né, não brinque com isso, menino, mas é verdade, mamãe, estou vendo Celina, ela está entre papai e você, né, e vovó Catarina está com ela. Olha que lindo, né? Realmente ele estava vendo, né? Celina estava na oportunidade com eles nessa visita que ela foi permitida a vir com a avó, e ela retornou ao lar, à casa dos pais. Tiago, testemunhando a presença da irmã desencarnada, fez com que uma profunda emoção tomasse conta de toda a família. Aí não tem como, né? Aí todos se banham, né, com todo esse momento espiritual tão lindo, um momento tão iluminado, de muita emoção, do encontro aí entre o plano espiritual e o plano terreno, nesse momento, nessa oportunidade tão bendita para todos eles. É muita emoção só em falar, né? E aí tem o retorno dela, né? Ao chegar a hora, eles têm o momento de vir, mas ele também já sabe que tem a oportunidade, o momento de voltar. E aí ao chegar a hora de deixarem a terra e voltarem para a nova morada, foi com tristeza que eles se despedem dos entes queridos, certos, porém, de que voltariam assim que ele fosse permitido novamente. E aí ela já tem todo o entendimento, todo o estudo, toda a aceitação de saber que provavelmente ela teria uma nova oportunidade de voltar e estar novamente com os entes queridos, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos. E aí fala um pouco sobre o objetivo alcançado, né? Para Celina, aquele ambiente de paz, de amor, era um reabastecimento espiritual para seus pais. A presença da filha amada para a prova da sobrevivência da alma, assunto para ser meditado maduramente, né? A lição que se tira, né, desse momento é essa, né? De que através do conhecimento, desse entendimento espiritual, realmente pode-se ter essa oportunidade de ver e avançar, né? Tanto quem está lá no plano espiritual, como quem fica aqui, que permanece, que tem uma vida para dar continuidade, né? Então é um auxílio mútuo, né? Daí desses dois planos, né? E aí nós vamos finalizar aqui, né, com uma reflexão de Emmanuel, que ele nos diz: a dor das separações, ela é justa e compreensível, mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue, repleta de oportunidade para que honremos a memória dos que foram, abraçando o trabalho do bem com a melhor forma de lhes cultuarmos a lembrança. Então, tentar permanecer no bem, tentar permanecer amando, acreditando, emanando bons sentimentos para aquele que partiu, para aquele ente querido, na certeza de que não estamos sozinhos, né, em nenhum momento. E quando se tem um ente que está no plano espiritual, essa certeza é maior ainda de que nunca vamos estar sozinhos e que lá também tem alguém por nós.
bom, pessoal? Muita paz. Espero que essa mensagem da noite contribua para todos nós e nesse melhor entendimento que todos nós precisamos. Então vamos finalizar com a nossa prece final. Aqueles que quiserem podem preparar uma jarra com água, né, e depois fazer uso dessa água, tá bom? Gratidão por mais essa oportunidade. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais essa oportunidade tão bendita do esclarecimento. Gratidão aos nossos mentores espirituais, a nossa Mãe Maria Santíssima, mentora da nossa casa, Passo e Luz. Gratidão a todos aqueles que nos fortalecem e nos mostram os melhores caminhos a serem seguidos, sempre lembrando do nosso Mestre Jesus à frente de tudo, de todas as oportunidades que iremos alcançar. Que nossos entes amados e queridos, que também já estão no plano espiritual, recebam um pouco desse momento de vibração, de amor e de luz, e que sempre lembrem que nós permanecemos bem na lembrança, com muita saudade, com muito amor. Gratidão a todos, boa noite, muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta
as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces, confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.